E temos aí bomba do Alexandre de Moraes. Olha, quem achou que o Alexandre não ia reagir, estava aí enganado. E olha que coincidência, falei aqui ontem e anteontem, ó. Tem vários rumores aí em Brasília de que o Alexandre de Moraes e até o Flávio Dino vão aí fazer operações nos próximos dias, pegando gente aí aliada do André Mendonça, tá? Porque ele é aliado de muitos criminosos. Eis que Alexandre de Moraes manda prender um delegado da Polícia Federal e manda prender um dos maiores aliados do Flávio Bolsonaro. Sabemos que é o bolsonarismo quem está por trás aí da tentativa de golpe contra o Alexandre de Moraes, que visa, obviamente, derrubar o Lula lá na frente, derrubar também o Flávio Dino, derrubar o Toffoli, o Gilmar Mendes. Então prepara que a giripoca vai piar. Antes de eu explicar isso aqui, vou falar um caso pessoal meu. Quem não quiser escutar, 2 minutinhos aí. Olha, faz um tempo, o meu pai, que já tentou matar minha mãe, a minha irmã, agredir a minha mãe e tudo mais, ele entrou com um processo de pedindo pensão alimentícia para mim e para minha irmã. A gente provou no processo que meu pai não passa necessidade. Ele tem casa, ele tem emprego, ele está bem forte, não é uma pessoa que passa fome nem nada. Inclusive, em depoimento, ele admitiu que ele acorda tarde, que ele não procura emprego porque ele já tem sustento. Mesmo assim, o juiz, por pura perseguição, mandou a gente pagar a pensão para ele. Como eu me recuso, cheguei até, em 2023, até mandado de prisão em aberto, porque não pagava a pensão. Depois reverti o mandado de prisão. Aí saíram notícias, até hoje eu sou aí acusado de um monte de coisa que não tem nada a ver por causa desse mandado de prisão que depois o meu pai vazou para a imprensa, né? Para me prejudicar. Ok, aí você vê como é que é, né? Em pleno dia da mulher, que foi dia 8 de março, chegou meu pai com o oficial de justiça na casa da minha irmã e tomou a casa dela, porque o juiz mandou penhorar a casa da minha irmã porque ela não pagou pensão para o pai que tentou assassiná-la. Esse é o nível em que estão aí. Se você não sabe, é o juiz da Vara Única de Embu-Guaçu, Rafael Ribeiro, o nome do juiz. Tá aí, ó. Então, quando fala aí, direitos das mulheres, olha, estamos evoluindo, tá nada. Tá uma desgraça. Brasil 2026. Pra você ter ideia, as minhas contas são bloqueadas aí há meses, minhas contas no Brasil. Não tinha dinheiro lá pra pagar a pensão aí pra alguém que tentou matar minha mãe e minha irmã e que não precisa de pensão. Se você não sabe, plantonista, pensão, filho pagar pensão pro pai ou pra mãe é só quando estão em situação de vulnerabilidade extrema, quando estão aí passando fome na rua, sem ter onde morar e coisas do tipo. Se não existe isso. O que tem é pai e mãe tem obrigação aí com os filhos. Fez filho, tem que ter obrigação de, no mínimo, cuidar financeiramente. Mas de filho para pai não tem esse tipo de obrigação, ainda mais quando era alguém que agredia a mãe, que tentou matar aí familiares. Para piorar, minha mãe conseguiu uma ordem de restrição contra o meu pai, que é a ameaça de morte até hoje. Ele descumpriu a ordem de restrição, foi até no mercado Carrefour com câmeras e tudo, tentar agredir a minha mãe, tentar matá-la. O juiz da Vara de Embu-Guaçu não fez nada, não mandou nem prendê-la, nada. Quer dizer, o juiz está esperando meu pai matar minha mãe para ver se faz alguma coisa. Brasil 2026. Então fica aí, ó, o meu protesto contra o juiz e contra aí o que está acontecendo. Voltamos aqui ao assunto do vídeo, que é a bomba de Alexandre de Moraes. Olha só, ontem a Polícia Federal prendeu um delegado da própria Polícia Federal ligado aí a um esquema do Comando Vermelho. Vamos lembrar, na semana retrasada, teve uma mega operação da Polícia Federal a partir de dados que colheram do celular do Rodrigo Bacelar, que era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o braço direito do Cláudio Castro, e era ali cotado para ser o sucessor do Cláudio Castro. Inclusive já tinha ali um arranjo político feito no Rio de Janeiro pelo Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Cláudio Castro, para que o Rodrigo Bacelar fosse eleito governador. Ok. Está no TSE um processo contra o Bacelar e contra o Cláudio Castro, em que os dois podem ser cassados e tornados inelegíveis. Aí você vê como é que é a justiça do Brasil, né, em outros níveis. Falei aqui da justiça aí de primeira instância e justiça civil. A justiça eleitoral do Brasil também é a mesma. Estão esperando acabar o mandato do Cláudio Castro, ele vai ter que renunciar ao mandato agora em abril. Aí estão esperando chegar abril para julgá-lo. Por quê? Porque aí quando julgar, a cassação dele não muda nada, né? Ele já só tem mais 3 semanas de mandato. Nem 3 semanas ele tem de mandato. Então, porque ele vai renunciar para concorrer ao Senado. O Cláudio Castro já falou, aliados, que ele confia, como André Mendonça e Cássio Nunes estarão no TSE, ele confia que mesmo ele sendo cassado e tornado inelegível, ele vai poder concorrer sob júdice e vai poder aí concorrer e ganhar e assumir aí a vaga ao Senado. Você vê que a única pessoa que foi tornada inelegível aí por lei da ficha limpa e realmente valeu essa inelegibilidade foi o Lula em 2018, né? Que era o golpe ali
que era para eleger alguém de direita e não deixar que o Lula fosse eleito. Foi o único. Nenhum outro caso aí no Brasil. Você vê aí Arthur Lira, condenado em segunda instância, tudo mais, tá inelegível pela ficha limpa, mas continua participando de eleições normalmente. Só serviu essa regrinha para o Lula, para ninguém mais, tá? Raros casos. Aí, o que aconteceu? A partir daquilo, muitas mensagens foram encontradas. E aí o Alexandre de Moraes descobriu que tem um mega traficante internacional de drogas, que o nome não foi divulgado, que estava utilizando um secretário do Cláudio Castro, amigo do Flávio Bolsonaro, vou até mostrar a foto aí dos dois juntos, e que foi indicado para o governo do Cláudio Castro pelo Flávio Bolsonaro, tá? Que é o Carracena, tá aqui, Carracena, Flávio Bolsonaro, e o TH Joias, que é outro, dois faccionados do Comando Vermelho, e o Flávio Bolsonaro aqui, que provavelmente também é um faccionado. Aí, o Carracena, ele trocava mensagens com esse delegado da Polícia Federal, e o delegado vazava coisas para ele, e ele vazava para outros membros ali do Comando Vermelho. Eles faziam parte aí, o Carracena e o TH Joias, que está preso, do núcleo político do Comando Vermelho. Então a facção não é só muita gente ali no imaginário da população acha, nossa, os faccionados são aqueles geralmente menores de idade, geralmente negros ou pardos, que ficam com um fuzil ali no morro e tal, e tem até um quê de racismo na maneira como se vê isso e tal, mas na verdade os verdadeiros faccionados estão engravatados, estão em cargos públicos, porque quem realmente faz com que a facção ganhe dinheiro é o núcleo político. Por quê? Porque aquele pessoal que fica lá no morro vendendo papelote para gente de classe média alta ou de classe alta, aqueles lá lucram um pouco. Quem lucra mesmo são os traficantes internacionais. E esses aí só conseguem trabalhar porque tem um núcleo político que faz o quê? Eles aparelham a polícia para que a polícia não vá atrás desses caras. Inclusive, o Alexandre de Moraes descobriu que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tinha um loteamento por bairros. Como assim, Thiago? Por bairros e por cidades. O Bacelar, quando era presidente, essas planilhas foram apreendidas e foi tudo apreendido do celular dele também. Ele colocava, o deputado tal cuida do bairro tal. Então lá, ele vai colocar os policiais que ele quer para fazer o tipo de negociata com traficantes que ele quer. E ele vai ganhar dinheiro disso. Olha, deputado outro vai ser no bairro tal, deputado outro no bairro tal. E aí, eles controlam a polícia de cada bairro. E controlam também blitz. E aí, quando a polícia faz blitz, aí pede propina para o cara que foi pego, aí isso aí vai para o deputado, parte desse dinheiro. Então é assim que está funcionando o Rio de Janeiro, tá? Hoje ainda funciona assim. Fala o quê? Pois bem, aí o Alexandre de Moraes descobriu o seguinte, mensagens do TH Joias com o indicado do Flávio Bolsonaro para o governo Cláudio Castro, ele era secretário de Defesa do Consumidor. Imagina, você tem um faccionado do Comando Vermelho como Defesa do Consumidor. E o governador continua lá. O erro do Alexandre de Moraes é não prender logo todo mundo. Esse é o erro. Tá, aí esse secretário, ele e o TH Joias estavam tentando liberar 2 carros que foram apreendidos pela polícia. E aí, como os carros tinham sido apreendidos pela Polícia Federal, descobriram que o delegado estava ajudando. E aí descobriram que o delegado estava também ajudando o traficante internacional, vazando operações, vazando o que ia acontecer. Aí, o quê? Peraí, nananina, não. Então, Alexandre de Moraes mandou prender. Já está preso o delegado, vou aqui falar o nome do delegado, e mandou prender o Carracena. Carracena já tinha uma ordem de prisão em aberto, tá? Aí foi preso. O nome do delegado é Fabrício Romano. Aí ele favorecia aí um traficante internacional de drogas e ele tinha relação com um traficante chamado Índio do Lixão, que é um dos chefes do Comando Vermelho, e que foi preso também em setembro de 2025. Todos eles presos pelo Alexandre de Moraes. Lembrando, o Alexandre de Moraes ele é o relator da ADPF das favelas, que é no âmbito dessa ADPF que foram presos esse pessoal todo. Então, todo tipo de operação contra facções criminosas cai na mão do Alexandre de Moraes. O que está apavorando aí o pessoal da extrema-direita é que quando você pega aí PCC e Comando Vermelho, que são, acredito, as 2 maiores facções do Brasil, pelo menos as mais famosas, o que acontece? Você pega o PCC e você vê que tem gente ligada ao Tarcísio que participa do PCC. Aí você vê que tem lá o Ciro Nogueira e o Rueda, donos do Partido Progressista e do União Brasil, que foram já delatados por receber propina do PCC. Aí você fala, tá difícil aí a situação deles. Todos de extrema-direita. Aí quando se pega o Comando Vermelho, você vê que o Cláudio Castro, vários secretários do Cláudio Castro, tem um outro que ainda está fazendo hora extra, secretário dele, que é um ex-árbitro, que tem provas
também nas conversas de que ele faz parte do Comando Vermelho. E continua lá, tá? Esse não foi demitido. E também é outro indicado pelo Flávio Bolsonaro. E aí quando você pega os secretários do Cláudio Castro, que a gente dá confiança deles, se você não sabe, secretário de um governador é o equivalente a um ministro de um presidente. Então o secretário de obras é como se fosse o ministro de obras. É isso, o secretário do direito do consumidor é como se fosse o ministro do direito do consumidor. Aí você vê a importância que tem. Quando você pega esses caras, pega os aliados do Cláudio Castro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, todos eles são faccionados, absolutamente todos. Não tem um que não seja. Então, enquanto a população, principalmente a população mais humilde, fala, eu quero votar em algum político que vai lá e fale com um discurso que vai acabar com a facção, a população está votando literalmente no faccionado. É isso que está acontecendo. E o pior, chega lá na justiça, o Alexandre de Moraes manda prender um, manda prender outro e tudo mais, porém, eles continuam todos elegíveis. Eles todos podem participar de eleição e podem continuar enganando as pessoas. E as pessoas votam enganadas. E a pessoa volta falando, não, mas olha, o cara ali de esquerda vai colocar banheiro unissex na escola. E aí vota num faccionado. E aí o faccionado ainda vem com o discurso de que temos que matar bandido, bandido bom é bandido morto. E como são núcleos diferentes da facção, porque tem o núcleo que é esse que eu expliquei, que é aquele que fica lá com um fuzil no morro, tem o núcleo do cara que é mais chefe e tem o núcleo político. E tem outros núcleos. O cara do núcleo político, ele vê o molequinho do morro como um descartável. Ele fala, pô, a hora que eu precisar eu mando a polícia, que obedece ao núcleo político, e lá é assassinar aqueles caras todos. Por quê? Porque aí eu ganho popularidade como sendo o cara que está acabando com o tráfico. E aí eu ganho votos. O Cláudio Castro chegou a falar, aliados, que ele não precisava mais do apoio do Bolsonaro para se eleger senador, após aí a operação no Rio de Janeiro em que matou mais de 200 pessoas. Por quê? Porque ele falou, pô, agora a população me vê como um herói, porque eu tô matando aí um monte de faccionado. Só que ele mesmo é faccionado. Ele, Cláudio Castro, é faccionado do núcleo político da facção. Então você vê como é que funcionam as coisas. Aí eles desinvestem em educação, eles querem que tenhamos governos que desinvistam também em educação e em economia, para não melhorar a vida do povo, para que tenha mais gente pobre. Porque quanto mais gente muito pobre tiver, mais, de 100 pobres, 99 são honestos. Mas tem aquele um que não. E que está desesperado o suficiente e está revoltado com a sociedade o suficiente para aceitar fazer parte da facção. Então precisa ter muito pobre. Porque se o cara tiver ali uma vida boa, ele não vai querer ficar segurando fuzil, trocando tiro com a polícia em cima do morro. Vai? Não vai, de jeito nenhum. Se o cara tiver uma perspectiva de que, olha, eu indo para a escola, quando eu chegar aos 17, 18 anos, eu já vou ter um dinheiro e eu vou conseguir ir para uma faculdade boa, ter um emprego bom, vou conseguir aí ganhar bem, realizar meus sonhos, viajar para o exterior ou para o Nordeste, para onde eu quiser, ter a minha casa do jeito que eu quero e tudo do bom e do melhor, esse cara vai arriscar trocar tiro com a polícia? Não vai, né? Pega aí um país de primeiro mundo aí, sei lá, Noruega, aqui é onde eu tô, a China. Alguém vai arriscar trocar tiro com a polícia sabendo que é só você estudar? Não precisa muito mais que isso, não. É só você estudar que você vai ter uma vida muito boa? Não. Então esses políticos de direita fazem o quê? Desinvestem em tudo. Até porque se a pessoa tiver educação suficiente, mesmo a economia do país não estando tão bem, a pessoa se conscientiza, falando, pô, peraí, eu consigo, eu posso ir por outro caminho. Mas não, eles têm que desinvestir. Para que a pessoa já vá na escola, igual quando eu ia na escola quando eu tinha 13, 14, 15 anos, era escola pública em São Paulo, do Mário Covas. Tem gente de esquerda que idolatra esse cara, eu fico com vergonha ali. A escola era ruim, de maneira que você ia num dia não tinha professor de português, você ia no outro dia não tinha professor de matemática, às vezes ficava 6 meses sem professor de uma matéria. Você falava, tô vindo aqui para quê? Só para perder tempo. E numa das escolas que eu ia, sempre tinha os traficantes ali na porta da escola para tentar aliciar as crianças. Eu falei, pô, é isso. E aí imagine no Rio de Janeiro do Cláudio Castro como é que são as coisas. E aí a população vota nesse pessoal, mas agora o Alexandre de Moraes está indo para cima. Aí prepara, tá um desespero, porque o Alexandre também está indo rápido com a apuração aí de quem são os que venderam dados de ministros do Supremo Tribunal Federal, e esses dados foram publicados na coluna da Malu Gaspar e do Lauro Jardim. A Malu Gaspar e o Lauro Jardim não param de disseminar fake news contra o Alexandre de Moraes.
E é engraçado, eu vejo gente que se diz de esquerda que também não para de atacar o Alexandre de Moraes. E aí você fala, cada segundo que alguém passa atacando o Alexandre de Moraes é um segundo que essa pessoa passa tirando o foco de que o Bolsonaro e o Tarcísio foram os maiores beneficiários aí com o esquema do Workário. Por quê? Porque ele deu dinheiro direto na conta do Bolsonaro e do Tarcísio. Ah, mas quem depositou foi o Zetel. O Zetel era o empregado do Workário, o dinheiro era dele. Se ele deu 5 milhões para o Bolsonaro e para o Tarcísio, o dinheiro era dele, do Workário. Aí você fala, que coisa. Olha só, para você ver como é que é. Ontem, e eu comecei a ver que tem muita gente covarde aí, que eu fiquei até assim, caramba, que coisa. Ontem chegou a ficar em quarto nos Trend Topics, ou seja, nos assuntos mais falados do Twitter, o termo, deixa eu ver, será que eu tirei o print screen errado? Eu tirei quando eu estava em nono, mas chegou a ficar em quarto. André Mendonça suspeito. Eu fui o único influenciador que puxou isso aí, falou, ó, comente aí André Mendonça suspeito. Chegou a ficar em quarto. Só não ficou em primeiro porque o São Paulo Futebol Clube resolveu do nada demitir o técnico e contratar um técnico muito ruim. E aí o nome do diretor que fez isso, o nome dos dois técnicos ficaram ali em primeiro, que as pessoas, estavam todo mundo falando disso. Mas aí ficou o primeiro, o segundo e o terceiro sobre o São Paulo, e em quarto aí, André Mendonça suspeito. Senão ficava em primeiro. Aí você vê, nenhum outro influenciador de esquerda puxou isso aí. Nenhum político da esquerda, os políticos até entendem, não querem aí ficar batendo no ministro do STF, mas nenhum outro aceitou. Não, vamos lá pra cima do André Mendonça. Nada. Mas quando era pra atacar o Toffoli, todos eles caíram nas fake news da Malu Gaspar. E aí tem a esquerda fake que até hoje ataca o Toffoli e o Alexandre de Moraes. E fica falando, nossa, é gravíssimo que a esposa do Alexandre tinha um contrato lá com o Banco Master, eu não tinha, e que era assim assado. Aí você fala, peraí, teve alguma ação do Alexandre de Moraes em algum processo que beneficiou o Banco Master? Não. Então vocês estão insinuando que ele estava recebendo propina por meio da esposa, sendo que ele não fez nada. A propina tem que ter uma coisa em troca. Sendo que nem tinha como ele fazer, que o Alexandre não era parte de nenhum processo do Banco Master, e o escritório da esposa dele nem atuava no STF. Então, ficam aí insinuando coisas contra o Alexandre de Moraes, e o Tarcísio, que recebeu dinheiro e depois entregou uma estatal que vale mais de 1 bilhão para o Banco Master, não falam nada. Aí você vê, cada segundo que estão atacando o Alexandre de Moraes, eles estão fazendo o jogo da extrema-direita, que é o jogo do Plano T. Que é o jogo que o André Esteves, que foi sócio do dono de um canal grande aí de esquerda, ele foi sócio do André Esteves, tá? Ele ficou rico sendo sócio do André Esteves. É o jogo que o André Esteves quer, todo mundo sabe disso. Que é o Plano T, Plano Tarcísio, se não der o Plano T, vai o Plano F de Flávio. É isso, tá? E continua, e eles continuam aí tentando enganar a esquerda. E a Globo News, pelo menos, já perdeu toda a credibilidade. A Globo News agora está sendo assistida mais pelo pessoal ali da direita lavajatista, que já odeia o PT mesmo. Voltou a ser esse público aí da Globo News. Veremos aí o que vai acontecer. Peça sua inscrição no canal. Falou!